agradecer o convite e a vossa presença também, quer dos alunos, dos estudantes e das alunas e dos colegas, algumas colegas que estão aqui. Eu escolhi, pensando no horário e no fato que acho que vocês têm aulas depois disto, eu escolhi uma fórmula inusual que só usei uma vez com um jovem de 18 anos da ESPM, do curso de Relações Internacionais também, nesse caso, para tentar enfocar algumas temáticas a partir de mim mesmo. É uma coisa que não me põe totalmente à vontade, porque parece que o tema central seja eu em vez que a coisas. Mas, na verdade, o que eu tentava dizer com isso é, eu tenho uma trajetória muito estranha. Queria fazer Direito, acabei fazendo Arquitetura, hoje dou aulas numa faculdade de Economia e então, como é possível juntar essas áreas? Eu diria de forma muito natural, e tudo aconteceu graças um pouco a uma experiência pessoal que eu vou tentar enfocar. E a experiência pessoal hoje me tem trazido a fazer várias consultorias internacionais por instituições como o Conselho da Europa, no leste europeu, o Banco Mundial, especialmente na África. E também tem me trazido a um lugar que é esta, a Autoridade Regional para a Participação da Região Toscana, que é uma instituição técnico-política, onde eu fui eleito na direção por parte do Parlamento. É uma experiência, eu sempre tenho dito aos meus amigos que o dia que entro em política pode me levar para um hospital psiquiátrico, porque quer dizer que eu perdi definitivamente a minha cabeça. Porque eu sou incapaz de lidar com os mecanismos internos dos partidos, por exemplo, não? Então só posso estar fora do partido em apoio técnico. Mas a verdade é que eu fui eleito a esse cargo, fui nominado por votação de todos os parlamentares, de todos os partidos políticos. Então, entendi isso como um reconhecimento da minha trajetória e como uma possibilidade de dar um suporte que não fosse partidarizado. A partir da experiência, claramente eu tenho as minhas ideias políticas, elas emergem claramente, as pessoas conhecem, mas isso não me tira respeito para todos os que apoiam um determinado tipo de coisa que tem a ver com a participação. Então, aceitei esse trabalho, estou no 4º ano do meu mandato, é um mandato que termina o próximo ano. Já aprendi muito, poderia até deixar, eu acho que, não sei se vou aprender muito mais, mas a outra coisa é que eu comecei a trabalhar questões de democracia participativa como militante de movimentos sociais. Então, especialmente na área ambientalista, depois na área municipalista, mas sempre tive uma atenção para as políticas que se constroem a partir de baixo. Eu estou convencido que as políticas públicas não sejam as políticas do público, sejam políticas no interesse público e que elas podem ser forjadas tanto a partir das instituições como a partir da auto-organização dos cidadãos. Então, eu sempre lidei com esses dois níveis e quando se fala de participação, se fala em duas coisas. A primeira é a participação, eu uso uma terminologia que amo de um cientista espanhol, aliás, um cientista basco, não dizemos espanhol porque é modificar um pouco a sua percepção do mundo, que existem duas grandes famílias de participação. A participação por irrupção, ou seja, as pessoas ocupam espaços que não lhes são dados para levantar a sua voz e possivelmente mais, a sua capacidade de influir nas decisões, e aquelas por convite, onde os espaços são forjados, dados, concedidos pelas instituições. Não? Agora, é artificial pensar que se um não participa de um, se um participa de um, não participa do outro, ou vice-versa, se tem uma participação estanque em um no outro. Porque o que acontece muitas vezes, e muitas vezes os poderes públicos não conseguem entendê-lo, é que se os processos por convite foram forjados mal, e o cidadão não se sente à vontade dentro deles, o que vai fazer é de volta para a rua. Então, e vocês têm um mecanismo muito claro aqui no Brasil, você tem tido grandes períodos de pessoas na rua, embora tendo provavelmente as maiores instituições participativas interescalares, ou seja, como os conselhos ou as grandes conferências nacionais temáticas, começavam do nível municipal e chegavam até a União.
não? Apesar disso, as pessoas vão na rua. Por quê? Porque às vezes não reconhecem legitimidades ou mecanismos, acham que aqueles mecanismos são enviesados politicamente, que tem um diálogo privilegiado com alguns grupos e que excluem os outros. E no final, quando eu, autoridade pública, constrói um processo participativo e me dou conta que as pessoas não vêm, tenho que perguntar-me onde é que eu fiz um erro, não? E tentar corrigir esse erro. E esse erro normalmente está dentro de um âmbito que eu defino como a presença de novas exclusões e de novos gatekeepers. Gatekeeper é um termo que se usa em informática, é um termo que indica alguém que pode fechar uma porta, não? Ou abrir uma porta, não? Alguém que cuida de uma porta, ou seja, de um filtro, de um momento de passagem dentro de um processo, não? Todas as pessoas que têm um poder dentro de um processo e podem dizer não e bloquear a participação de alguém no processo são gatekeepers. Muitas vezes os processos participativos fingem ou têm a boa vontade de dizer que o cidadão está no centro e deve ter uma relação mais direta com a política e não se dão conta que na construção do processo inserem tantos novos gatekeepers que os cidadãos percebem aquele processo não como um processo de múltiplas inclusões, mas como um processo de novas exclusões. Então, isso justifica o facto que os processos possam se juntar constantemente ou ir de um ao outro. Mas a política tende a criminalizar os processos auto-organizados quando oferece processos de cima para baixo. Então, dizem, eu vou abrir um processo de orçamento participativo, você não vem, você não pode ir à rua. Por que não posso ir à rua? O que me impede? Eu tenho um direito constitucional de ir à rua, eu vou à rua. O teu processo, não gosto do teu processo, ok? O teu processo tem uma linguagem errada, tem gatekeeper por todo lado, tem atores burocratas que querem dizer o que eu posso e não posso fazer. Mas, naturalmente, as pessoas podem respeitar as regras e manter os dois processos em diálogos. Essa é uma imagem de uma Assembleia de Orçamento Participativo de Porto Alegre, em que as pessoas estão lá, respeitam as regras de tempo de fala, respeitam a regra de votação, mas também querem evidenciar uma crítica para um bairro sem esgoto e ele levanta os seus cartazes em silêncio, sem interromper o processo, mas mostrando que podem atuar levantando a voz dentro de um processo regrado. Não? Então esse é um pouco... Agora, esses são os dois mundos entre os quais eu fui andando. Me parei mais no segundo por uma razão muito simples, que eu venho de uma família de políticos. O meu avô foi governador, foi prefeito, foi parlamentar nacional por muitos anos. O outro bisavô também foi presidente de uma província, foi deputado nacional. Eu sempre vivi a política por trás e aprendi a linguagem dela. Então eu acho que hoje eu sei fazer um trabalho, embora detestando os partidos por opção pessoal, detestando estar no partido, não detestando os partidos como objeto. Tendo feito essa escolha, eu acho que tenho a linguagem para poder dialogar com os partidos, por causa que sempre penso também do ponto de vista dos atores políticos, porque eu me habituei a fazer assim na família. E então, quando você tem que se especializar na vida, tem que fazer uma escolha. A minha escolha foi que eu sei dialogar bem com os movimentos e com os partidos que gostavam de fazer esse trabalho de ponte. Até eu gosto muito de um termo usado por Alex Langer, um grande ambientalista europeu que se suicidou faz alguns anos, que dizia que esse tipo de coisa que eu escolhi não é ser uma ponte, é ser um pontiere. Ou seja, pontiere é um neologismo que quer dizer construtor de pontes. Ou seja, em vez de ser eu a ponte que faz dialogar duas entidades, eu sou a pessoa que ajuda a construir pontes com quem essas entidades possam dialogar, independentemente da minha presença ou da minha ausência. Eu acho que este é o trabalho melhor que se pode fazer dentro de uma academia, que é aquele de ajudar as pessoas a independentizar-se, a emancipar-se, a construir elas mesmas as suas capacidades de atuação, sem ter sempre nós lá a sugerir como fazer. Mas não é fácil, porque a academia também é um lugar de grande presunção, onde as pessoas muitas vezes querem ser indispensáveis, e nunca somos. Eu acho que Gogol dizia que o melhor burócrata é o burócrata que pode sumir, porque no momento que some, as regras e as suas contas são tão claras que qualquer outro pode pegar nela e continuar o trabalho. E é isso que eu acho que eu quero fazer na minha vida.
Gosto da linguagem múltiplas. Este é um filme que eu escrevi com um diretor francês que era também um político eleito na região francesa. Achei que o diálogo entre um político que fazia cinema e um acadêmico poderia ser proveitoso. E a protagonista do nosso filme foi Marisa Matias, que foi candidata à presidência da República Portuguesa, pegou 11% dos votos, e ela é deputada europeia da Comissão Ciência e Tecnologia, e ela estudou os orçamentos participativos quando trabalhávamos juntos. Então achei que fosse uma ótima pessoa. Primeiro, é mulher; segundo, é esperta dessas questões de participação popular; terceira, tem uma tarefa política importante a nível europeu, e então pareceu-me que fosse bom ter ela como voz. Se você vai no Vimeo e põe Uma Revolução Tranquila, podem encontrar o filme em francês, em inglês e em português. Mas eu gosto das imagens porque eu acho que os filmes hoje chegam às pessoas muito mais do que um livro, ok? Acho que alguma imagem vive de vida própria. Essas são as palavras do orçamento participativo em várias línguas. Eu queria saber se vocês todos sabem o que é um orçamento participativo. Não tenha medo; se alguém não sabe, levanta uma mão e eu explico, assim que vamos seguir mais facilmente. Ok, já temos um corajoso lá. Ok, agora que o corajoso rompeu o gelo, quantos não sabem o que é? Levantem as mãos com coragem, agora que já o menino rompeu. Ok, a maioria. Então, vamos assim. Sendo que o tema principal do Osmani na vida dele, vocês têm que saber. Então, o orçamento participativo, vocês sabem o que é um orçamento? Imagina, não? Porque você tem a sua mesada, provavelmente, ou tiveram a sua mesada, ou tem uma bolsa. Então, o orçamento é praticamente um espaço onde se reflete sobre o dinheiro que entra e o dinheiro que sai nas nossas vidas privadas ou na vida de uma instituição, não? Então, o orçamento é uma programação, uma forma de programação que nós temos que ter se não queremos chegar no final do mês sem dinheiro para continuar as nossas atividades. Então, uma coisa que o orçamento participativo, o que é? É uma maneira de tratar em forma coletiva orçamentos que têm um valor público, ok? Eu não digo um orçamento municipal ou estadual, porque hoje em dia muitas instituições públicas foram privatizadas na forma. Ou seja, você tem uma agência de água, uma agência de luz, que são aparentemente organismos privados, mas que são participados ao 90% pelo município, pela prefeitura ou pelo Estado, não? Então, são entidades de forma privatística, mas que, na verdade, são entidades que pagam com o nosso dinheiro de contribuintes cidadãos. Então, eu acho que o orçamento participativo se pode aplicar a tudo. Inclusive, por exemplo, hoje há vários orçamentos participativos em universidades, onde chega dinheiro público, os alunos pagam uma inscrição, e então é uma entidade de interesse coletivo que trabalha e programa o uso do dinheiro das pessoas que frequentam aquela universidade, por exemplo. Então, o orçamento participativo é uma maneira de fazer com que as pessoas que, digamos, contribuem com os seus impostos à criação de um orçamento de interesse público possam ter algo a dizer sobre a maneira com que este orçamento é usado. Então, são uma série de espaços construídos ao longo do ano em que todos os cidadãos podem dizer algo e até, em muitos casos, votar as suas prioridades para que uma parte de um orçamento público seja decidida conforme o que os cidadãos acham mais importante, ok? Este é um orçamento participativo. Ele tem palavras diferentes que os expressam. Por exemplo, em alguns lugares, como a Suécia, Medborgarbudet, aqui, o que acontece é que a palavra quer dizer orçamento cívico, não, da cidade. Em outras, a palavra é uma tradução do brasileiro, porque no Brasil nasceram os orçamentos participativos, e ele quer dizer orçamento discutido participativamente. Esta viagem que eu hoje queria fazer é uma viagem no tempo e no espaço. Começamos o espaço. Esse é o último livro do vosso professor, que analisa um pouco como esses orçamentos participativos foram crescendo em vários países. Eu trabalhei quase em 50 países em orçamentos participativos, então em culturas e em economias, em sociedades extremamente diferenciadas, e ele trabalha muito sobre
como organizações, eventos e indivíduos serviram a contaminar, atuaram, digamos, como abelhas polinizadoras, não? Para fazer com que essas inovações transitassem de um contexto ao outro, tentando adaptar-se às culturas, instituições e economias diferentes. Então, mas a minha história começa muito antes, e eu vou vos contar isso porque eu acho que é importante para vossas vidas privadas, como seres humanos, como futuros pais e mães, imaginar de onde é que nasceu a minha carreira. A minha carreira nasceu, tem um nome e um apelido, é Arturo Pauli, é um padre da Igreja Católica de base, da Teologia da Libertação brasileira, que é italiano, vivia na Argentina, foi ameaçado de morte pela ditadura argentina e começou a fugir pela América Latina. Os meus pais que se conheceram por causa dele, se casaram, ele celebrou o casamento dos meus pais, começaram a segui-lo em toda a América Latina. Então, desde quando eu tinha 6 anos, eu e o meu irmão, que éramos escoteiros também, Boy Scouts, começamos a viajar pela América Latina, passando 3 meses da nossa infância, todos os anos, em favelas de diferentes países, do México, a Argentina, Colômbia, Nicarágua, até chegar em Brasil. E essa experiência tem nos moldado muito, ok? Eu hoje estou namorando com uma pessoa que vem da Colômbia, meu irmão é casado com uma polonesa, os dois falamos no dia de trabalho 5, 6 línguas diferentes, as minhas não são a mesma do meu irmão, mas os dois estamos ricos eu digo rico de cheiros, porque a coisa mais forte que te dá uma experiência desse tipo é encher-te de cheiros diferentes que tu reencontras ao longo da tua vida no dia a dia. Não? E estes cheiros reemergem e com eles ideias e com ele uma coisa que eu acho fundamental que vocês deem aos seus filhos. Desculpa se eu faço um discurso, parece um pouco paternalista, mas é que eu estou tentando sintetizar a minha experiência. Então eu acho que é importante através desses cheiros, a capacidade de entrar na roupa dos outros. Um dos grandes limites da política é de ser incapaz de pensar com uma cabeça diferente. E sendo que a maioria dos políticos são pessoas de classe alta, vocês tiveram a um determinado momento da vossa vida um presidente operário, mas a maioria dos países só tem presidentes burgueses, acadêmicos e coisas assim, que são totalmente incapazes de imaginar-se no papel de uma faxineira, ou de um zelador, ou de um guarda, ou de um polícia, e fazem as suas políticas como se fossem políticas todas para a classe médio alta e para o seu grupo de amiguinhos. E então, eu acho que para poder fazer política, a primeira coisa é a capacidade de se deslocar mentalmente e entrar na vida de outros. E esse trabalho que meus pais me fizeram, me deu a oportunidade de ter, de cada ano viver 3 meses numa favela, foi muito útil para isso. A partir de uma consideração muito honesta que meus pais me contaram, que é, você considere isso uma aventura. Porque se você estiver doente, vamos para o melhor hospital e tu sais da favela de imediato. Que é o que me aconteceu em Porto Alegre, que é a cidade onde eu tive uma enfermidade que depois me ligou muito àquela cidade. E comecei a trabalhar lá, fiz a minha tese de doutorado ali e tal. Mas foi muito importante que os meus pais me dissessem isso. Eu sempre repeto aos meus estudantes, eu tenho estudantes arquitetos que vão a fazer trabalho de requalificação de favelas. E ele dizem, eu quero viver na favela. Eu digo, ok, cuidado. Tu vais a viver na favela, vai ter imensos problemas, que às vezes não te permitirão de trabalhar bem. Então, pensas 3 vezes, não te ilusiones que estás a fazer um trabalho de vida de pobre, porque estás a fazer uma aventura de vida de pobre. E é importante saberlo, porque se vimos de outras classes, não podemos mentir a nós mesmos e aos outros que estamos vivendo como pobres. Porque temos o nosso salário, o nosso médico, quando voltamos a casa temos a piscina, quando decidimos de fazer uma semana no Rio de Janeiro, no meio de um trabalho em Recife, vamos para um hotel bonzinho, para um Airbnb e vivemos como um burguês. Ok? Então, eu acho que esta entrada e saída nas vidas dos outros é muito importante fazê-la, mas muito importante fazê-la honestamente. A outra coisa que aprendi e que mudou a minha vida é a importância dos momentos coletivos. Eu comecei a fazer uma tese de doutoramento em forma personal sobre Porto Alegre, porque eu tinha amado e conhecido esta cidade, e eu acho que tinha os números para poder estudar e transmitir lá na Europa algumas coisas que
necessitava conhecer bem a cultura latino-americana e brasileira para poder transmitir essas coisas. Não era suficiente 3 meses numa favela para voltar e dizer conheço o Brasil, mas eu passei 3 ou 4 anos da minha vida no Brasil, embora em períodos separados, e acho que tinha os elementos para compreender melhor a cultura brasileira. E então eu comecei a trabalhar nos fóruns sociais mundiais a partir de 2001 em Porto Alegre, como mediador entre políticos europeus que vinham para os fóruns e para ajudar-me a conhecer a realidade destes países. E depois comecei a pensar que era bom que eu parasse na Europa, que eu queria que essas inovações que interessavam tanto os europeus pudessem tomar forma na Europa. Para tomar forma necessitava de alguém que conhecesse muito bem o ambiente europeu. Então eu achava de conhecer bem o latino-americano, o europeu, e pensei, ok, quem sabe que consigo fazer o pontiere, não? A tradução de um contexto ao outro. E foi assim um pouco que começou o meu trabalho, que depois se estendeu à África, e na África eu não me sinto ainda muito seguro, porque não cheguei a viver tanto tempo na África, e também eu acho que um elemento que temos que refletir muito é o nosso colonialismo interno. Vocês podem pensar que por ser uma nação do Sul você não tem colonialismo. Se você analisa algumas das políticas de expansão do Lula na África, lusófona especialmente, vocês se dão conta que o Brasil tem um forte colonialismo que sempre tem tido dentro da América Latina e muito recentemente também com outros países do mundo. Não, a ideia de se expandir, de transferir tecnologia, de socializar saber, mas é sempre eu faço uma coisa boa para você. É uma forma paternalista de ajuda que tem elementos de colonialismo dentro. Uma vez que diz isso frente ao embaixador brasileiro na Itália, 40 pessoas começaram a vaiar-me e me expulsaram da sala. Mas, ainda lembro esse momento de muito orgulho quando saí da sala. Muito orgulhoso de ser expulso por um embaixador idiota. Bom, pronto. Uma coisa que eu acho interessante é refletir sobre isso, porque o colonialismo é um limite à nossa maneira de pensar no mundo. E quando eu vinha da Itália, a Itália teve um colonialismo muito ligado ao período fascista, sobretudo. Então, quando foi sepultado o fascismo, aparentemente foi sepultado o colonialismo. E a Itália sempre foi muito capaz de ler na América Latina coisas interessantes para emular. A Nicarágua, a Costa Rica foram sempre referência para construir conselhos na Itália. A Espanha, até que foi um país colonialista, conseguiu nas últimas décadas olhar para a América Latina de uma forma diferente. Será porque perdeu as suas colônias há muito tempo atrás. Por exemplo, Portugal, Inglaterra, França têm muita mais dificuldade em fazer isso. Então, quando eu fui morar em Portugal, me dei conta de um limite, a dificuldade de trazer inovações do Brasil e fazê-las digerir como algo bom em Portugal. Eu tive que fazer todo um trabalho muito difícil de omissão. Eu não podia nunca falar do Brasil. Eu falava de exemplos europeus que imitavam exemplos brasileiros, mas nunca dizia que estava a falar do Brasil. Porque senão a resposta que muitos me davam é: quem? Aqueles trogloditas que vivem nas favelas? Ah, nós somos diferentes, nós somos mais avançados, não temos esse problema. E acabava que com a água se jogava também a criança, não? Então, isso jogava na sanita e também tirava a água depois. Então, quando eu comecei a trabalhar para importar em Europa esse tipo de inovações, eu tive que sempre que calcular o grau de colonialismo das pessoas com que eu me relacionava, que naturalmente descobri nas novas gerações não existia quase. Essa era uma coisa muito ligada às gerações que tinham vivido, que já tinham 20 ou 30 anos durante as guerras coloniais de 74 e tal. E o que me consolou, porque comecei a poder refalar do Brasil lentamente. Mas eu acho que é importante saber que se você tem um objetivo, que é expandir uma determinada inovação, não faz sentido que você junte outros objetivos como fazer uma guerra ao colonialismo, fazer uma guerra ao machismo, porque você perde a Primeira Guerra, que era o objetivo principal. Então, eu vos conto uma história. Uma vez tinha uma colega feminista que fazia comigo um trabalho sobre as casas ocupadas pelos movimentos de moradia. Ok? Fomos ao movimento de moradia que era feito todo de tunisianos e de outros de religião islâmica. Fomos lá e a minha colega veio de mini saia. E eu disse: o que estás a fazer assim? Ah, eu sou mulher, tenho direito? Eu digo:
mas olha, não é a coisa que nós vamos provocar de saber o que ele pensa, porque temos que ir a falar com eles, e eles podem não querer falar conosco, se nós vamos de uma forma provocatória. E ela, entrou, e a primeira coisa que falou é: nesta assembleia só tem homens, onde estão as vossas mulheres a cozinhar? Vocês são uns machistas de merda e tal. Bom, eu não pude fazer mais a minha pesquisa acabou aquele dia. Porque o objetivo do feminismo da minha colega era muito mais forte do desejo de entender como é que aquelas pessoas ocupavam os espaços, quais poderiam ser as soluções políticas, os seus problemas e tal. Então, o que eu tive que fazer por muitos anos é pôr de lado a minha inimizade ao colonialismo e tentar dizer: essa coisa eu gosto, eu acho que foi bem desenvolvida nos países do Sul. Vamos começar a mostrar que países do Norte conseguiram já emulá-la e adaptá-la a um mundo muito diferente, como o europeu ou norte-americano. E, através dessas histórias, eu estou a expressar princípios que eu conheci do Sul. Mas os casos que eu uso não são do Sul. E assim comecei a romper barreiras. Eu acho que esse é um elemento muito importante quando você trabalha, dar-se um objetivo principal e persegui-lo. Depois pude começar a falar contra o colonialismo, o machismo e tal, mas não foi uma coisa imediata. Nem sempre é possível ter todos os objetivos. Este é o mundo dos orçamentos participativos. O epicentro do mundo foi o Brasil, principalmente a cidade que deu mais visibilidade, mas não foi a primeira, foi Porto Alegre, a primeira cidade metropolitana que teve uma experiência coerente. Não foi a única. Nos mesmos anos, São Paulo tinha um orçamento participativo. Mas o orçamento participativo de São Paulo, da época da Luiza Erundina, morreu bastante rapidamente, secou-se por uma razão, que ele dava muito poder às associações de moradores. E muitos habitantes perceberam que a distribuição do dinheiro feita dentro do orçamento participativo de São Paulo era mais uma forma de criar clientelismo entre as associações de moradores e grupos de moradores do que realmente um processo genuíno que eliminava o clientelismo a nível da cidade. Então Porto Alegre ficou como mais coerente, mais de sucesso, e o processo expandiu-se e durou quase 30 anos, foi morto este ano oficialmente, mas já há muitos anos tinha sido esvaziado de dinheiro, de força, de princípios e foi secando-se. Mas na narrativa mundial a inércia permanece. Então continua a ter coreanos que organizam viagem para ir a Porto Alegre a ver o famoso orçamento participativo. Espero que agora que não existe mais, não gastem mais dinheiro a fazer isso, mas, bom, até os últimos anos eles fizeram muito. A ideia é que, uma coisa que para mim é interessante, a América Latina não conseguiu exportar as suas inovações democráticas fora, que no caso da Europa. Então, a Europa aprendeu muito da América Latina, especialmente vindo cá. Mas depois, os outros orçamentos participativos que se desenvolveram nos outros continentes, tendencialmente, foram mediados pela situação europeia. Isso tem a ver com duas coisas. A primeira é que a Europa exporta dinheiro também, muitas vezes faz cooperação ao desenvolvimento, então, junto com o dinheiro à África ou à Ásia, trazia os seus modelos de obrigações, como o orçamento participativo. A segunda razão é que a América Latina nunca fez, infelizmente, um esforço para aprender dos outros. E é aqui que um pouco o colonialismo dos OP brasileiros emergiu. Eu nunca vi nos grandes eventos internacionais que me encontrei com o orçamento participativo brasileiro uma vontade de aprender dos casos europeus e de voltar para casa com inovações a introduzir nos seus mecanismos. Na maioria dos casos, os brasileiros chegavam, contavam o seu modelo, que era o modelo de Porto Alegre, que já não se adaptava quase mais, poucas adaptações aqui e ali, repetiam um ritual democrático em muitos lugares e não voltava para casa com riqueza trazida dos outros. Essa ideia de exportar não é muito diferente, só que não tem a guerra nesse caso, mas não é muito diferente da exportação da democracia que o George Bush e o Tony Blair e os outros chefes de estados europeus quiseram fazer com as guerras no Iraque e no Afeganistão. Eu acho que o mecanismo que está atrás é o mesmo. Não sabemos o que fazer. É o mesmo da cooperação por muitos anos da Suécia, da Noruega. Nós temos a melhor democracia do mundo, o melhor welfare state do mundo e vamos tentar implantá-lo no Malawi, que é o país mais pobre do mundo. Não é assim que funciona tão fácil. Okay? Então esse é um pouco a história que está por trás da minha pesquisa. Agora eu queria entrar um pouco nas coisas para você veja
durante esse processo, quais são as mudanças que eu observei. Naturalmente, tenho que explicar um pouco de água. É uma garrafa. Aqui, obrigado. A primeira coisa é, dado que eu venho do país do norte, então sou potencialmente um colonialista, vou dizer que esse é o meu ponto de vista, assim como expressei algumas críticas agora, que são o meu ponto de vista e não quero que seja considerada necessariamente ouro. A primeira coisa que me interessa remarcar é que os orçamentos participativos no Brasil e em muitos países da América Latina nasceram como um espaço de construção de justiça e equidade. Não, aqui tem uma imagem que circula muito na internet, a ideia é que eu posso distribuir equamente as coisas, então dou para cada um uma caixinha e o baixinho continua a não ver. Não? Então eu dou para todos igual, mas isso não resolve os problemas dos mais vulneráveis. Eu posso tornar todos iguais, dando a um o que lhe falta para chegar a ser igual ao outro. Não? É um pouco a ideia de democracia que existia nos países comunistas. Ou eu posso intentar de respeitar as características das pessoas, mas permitindo aos três de ver o jogo de futebol. Então, nesse caso, eu estou a construir maneiras diferentes, não, de distribuir o dinheiro público para fim de reequilíbrio das diferenças sociais. E isto, para mim, é o ensino maior que eu retirei dos exemplos de orçamento participativo da América Latina, que era muito baseado nessa confrontação tensa entre os mais vulneráveis, o pessoal que vivia especialmente nas favelas, e as elites políticas que por muitos anos não tinham escutado eles. Então, esse era um objetivo, chamava-se inversão das prioridades a favor dos mais vulneráveis. Isso se realizou com uma série de mecanismos que tornaram-se assustadores. Esse é o orçamento participativo de Porto Alegre depois de 8 anos de experimentação. Ele é um mecanismo tão complexo que, quando algum país quis imitá-lo e começou de aqui, pegou o pé de Porto Alegre e tentou exportá-lo, matou-lo. Porque a primeira coisa que acontecia é que as pessoas achavam isto tão complicado que parecia uma nova gaiola burocrática que iria matar todas as possibilidades de construir justiça, de entender o mecanismo e tal. E, no final, é muito perigoso começar complexos. É importante começar simples e depois deixar que os cidadãos pensem elementos de complexificação que podem ajudar o mecanismo a melhorar. Outra coisa, os orçamentos participativos sempre foram crescentes, não? Em Porto Alegre, por exemplo. Mas em alguns momentos eles baixaram. Quais são os momentos de baixa? É quando as promessas não foram mantidas, ou seja, a participação não se traduzia em obras que mudavam a cara da cidade. Então, de aqui o que é que se pode retirar? Que a participação é hipersensível, e é hipersensível aos resultados que produz. Se não produz resultados, ela muitas vezes é abandonada pelos próprios habitantes, porque é considerada inincidente, não? Incapaz de incidir na transformação da realidade. Outra grande coisa que falta na Europa, então na Europa hoje os orçamentos partidos falta muito da dimensão de justiça social que vimos antes e falta muito da dimensão transparência, fora de alguns casos como a Alemanha e tal. No Brasil, quando se fazia OP, se atraía as pessoas até dessa forma, não tinha dinheiro numa prefeitura pequena para distribuir folhetos com orçamento, se pintava na parede do município. Não, a ideia é que era importante que o OP não só dissesse ao cidadão o que estava a ser gasto junto com eles, mas que fizesse transparência sobre todo o gasto do orçamento em geral. Tanto que existem estudos dos anos 2007, 2008, de pessoas da Corregedoria, como é que chama, Geral da União, não? Que agora é baixo o Ministério da Transparência, que praticamente mostram como o OP ajudou o município que fazia muitos erros a fazer muito menos erros na gestão diária do orçamento, porque tornava os erros mais visíveis e mais fácil de corrigir. Ou seja, erros que não eram erros de má fé, mas que eram erros, gralhas, digamos, iam ser corrigidos mais facilmente no OP. Outra coisa é que o OP foi um processo de construção, quando digo OP é o nosso amigo orçamento participativo, foi um processo de construção de direitos. Este é um caso que eu chamo construção do direito dos pobres ao centro, não? São favelas
do centro de Porto Alegre, reconstruída no local. Por quê? Porque a primeira ideia da política era sempre a mesma. Era, vamos vender o terreno, porque está no centro, vamos vendê-lo para construir um arranha-céu, e com esse dinheirão vamos a reconstruir toda a favela a 20 km fora da cidade, e também vamos a realojar pessoas de outras 40 favelas, não? Criando guerras entre bandas e grupos e blá, blá, blá. Mas, a defesa dos habitantes era não é isso que nós queremos. Nós precisamos de estar onde estamos, porque somos catadores de lixo, e o lixo que nós catamos está no centro da cidade. Se você nos envia a 20 km, nós vamos morrer de fome. Vamos ter uma casa a pagar que não temos dinheiro para pagar e vamos morrer de fome. Então, a ideia do orçamento participativo foi de ajudar as pessoas a poder decidir sobre o seu futuro, também resolvendo uma série de problemas que a economia de mercado via só de uma forma, que era vendemos aos ricos para que fiquem todos os riquinhos no centro e os pobres vão para a periferia. Não? Sem calcular que quando você vai para a periferia, na periferia não tem nada, e você tem que construir as redes de água, de luz, de gás, e vai gastar 3 vezes tanto para construir as mesmas casinhas para os pobres. Não só, mas você infraestruturando aquela área, você beneficia todos os ricos que têm terrenos em torno. Ok? Então, essas dúvidas sobre a redistribuição da renda na cidade era um debate importante no orçamento participativo brasileiro e tem indo desaparecendo do panorama europeu. Outra coisa, quando o OP se desenvolveu no início, era sobretudo no sul do país. Lentamente ele foi se desenvolvendo no norte. E no norte encontrava prefeituras que funcionavam muito menos. Se o mecanismo é aquilo que dizemos antes, o OP funciona só se produz resultados, uma prefeitura que não funciona bem tem dificuldade a traduzir em resultado a participação. Então, muitos dos OP do norte do país tiveram que fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Resolver, ou seja, implementar as promessas que tinham feito, fazer funcionar bem a participação e fazer funcionar também bem a máquina, que anteriormente não funcionava bem. Então, eles fizeram um esforço muito maior, porque tiveram ao mesmo tempo que usar o OP como alavanca para melhorar o funcionamento da máquina pública, que tem uma série de inércias muito grandes que não são assim fáceis a resolver. A chegada da tecnologia se traduziu, às vezes, num reforço das elites, tanto que os OP brasileiros sempre permaneceram híbridos entre o offline e o online. Porque quando, por exemplo, em Porto Alegre foi criado o Porto Alegre CC, que era para discutir as ideias apresentadas no OP anteriormente, se discutivam online, numa rede social, e depois apresentavam a ideia nas reuniões do orçamento participativo. Quem participava desse mecanismo eram quase todos classes médias, okay? Que não queriam ensujar-se, como o famoso prefeito de Curitiba, eleito recentemente, que diz que lhe dá vômito o cheiro de pobre, não? Tem muitas pessoas que não querem misturar-se em ambientes onde tem pessoas de outro tipo, diferente. E então, as tecnologias acabaram um pouco reforçando a separação entre os grupos sociais. Eles interagiam através da tecnologia, porque no final o resultado era único, o voto final era único, mas eles não se encontravam, e esta falta de encontro é uma falta de uma oportunidade de conhecer seres que vivem de uma outra forma da nossa, que vale nas 2 direções. Porque quando eu trabalhei em favelas de Porto Alegre, a primeira coisa que as pessoas que viviam lá queriam no relojamento era a garagem. E diziam, as pessoas da cidade não têm garagem, muitos deles estacionam na